nós estamos aqui novamente reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós trataremos especificamente do capítulo 26, Dar de graça o que de graça recebeu. Para iniciarmos esse nosso estudo, eu gostaria de que nós nos preparássemos, então vamos fechando os nossos olhos, nos ligando a Jesus, o nosso Mestre, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, e vamos dirigindo o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos a Deus nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cairmos ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos iniciar então o nosso estudo de hoje tentando entender o tema desse capítulo. Como é que a gente pode entender o que Jesus quis dizer quando falou dai de graça o que de graça recebeu? Bom, Jesus se referia a uma faculdade que nos permite trabalhar intimamente com a espiritualidade. E essa faculdade, ela não é privilégio de ninguém, muito pelo contrário. Ela existe em todas as classes sociais, em todas as raças, credos, em todas as condições. E ao dizer essa máxima aos seus discípulos, Jesus se referia à mediunidade, ao dom de curar e trazer alívio aos que sofriam, além de divulgar a propagação da fé. De ajudar na propagação da fé. E que eles não deveriam cobrar por aquilo que não haviam pago. Por ser algo que recebemos de graça, assim como os nossos corpos, que nós recebemos para encarnar, essa faculdade, ela tem um destino específico, que é para que a luz chegasse a todos. Então, a mediunidade, ela propicia que todos nós, independentes da nossa condição, possamos receber essa luz, essa bênção que o Pai nos dá. Independente da condição encarnatória de cada um de nós, todos nós poderíamos ter acesso sem a necessidade de pagar. Na época de Jesus existiam os escribas, que eram os doutores que explicavam e interpretavam a lei de Moisés. E eles cobravam pelas preces que eles faziam. Eles se consideravam intermediários de Deus. E aqui Jesus diz que as preces, elas não podem ser cobradas, porque Deus não nos cobra pelos benefícios que nos concede. Então, se Deus não nos cobra, quem é que somos nós para cobrar algo que nem nos pertence? Um benefício que nós nem podemos garantir que será atendido, não é mesmo? Quando eu faço uma prece por alguém, eu estou pedindo, intercedendo, eu não tenho garantia de que esse pedido é o melhor e ele vai ser atendido. Nós pedimos e intercedemos e cabe ao Pai dizer se é o melhor para nós ou não. Por quê? Porque Deus é bom e é justo. E aí, por que Ele privilegiaria alguns em detrimento de outros?
né, dando essa condição, essa importância para alguns de poderem fazer preces em seu nome, de serem seus intermediários. Não. Todos nós temos livre acesso ao Pai através da prece. E quando nós pagamos para que outros a façam por nós, nós estamos transferindo a responsabilidade, que é nossa, né, de refletirmos, de pedirmos com toda a nossa vontade, com o nosso coração, e assim nós estamos enfraquecendo a eficácia dessa prece, essa conversa íntima que nós temos com Deus ao realizarmos a prece. Ou seja, a mediunidade gratuita é uma missão concedida e abençoada por Deus. E ela serve para transmitir as palavras de Jesus, levar consolo e esclarecimento para quem mais precisa. Então vamos tentar entender um pouco o que é a mediunidade, né? Para a gente poder falar das coisas, a gente precisa entender o que elas significam. Mediunidade é um nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. E essa faculdade ela se manifesta em todos os indivíduos, de formas mais ou menos intensa, independente de religião, raça, sexo, condição social. Na verdade, a mediunidade ela está na nossa percepção do mundo espiritual e das relações energéticas que estabelecemos com as coisas, ambientes e pessoas. Todos nós somos sensíveis às energias que nos rodeiam, ou seja, pensamentos, emoções que muitos desencarnados nos direcionam, assim como encarnados também, né? Nós percebemos essa energia. E quando nós entendemos isso, né, o quanto essa energia nos influencia, nos afeta, nós devemos nos lembrar, né, do que Jesus nos diz constantemente, a importância do orai e vigiai. Por quê? Porque nós atraímos sentimentos e pensamentos afins. E assim nós somos facilmente influenciáveis, né? Por isso que temos que estar constantemente em estado de vigilância, vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? E sempre que nos sentimos de alguma forma influenciados, orarmos, pedirmos o amparo do Pai. Vamos citar alguns exemplos, né, de influências. Quantas vezes nós temos um probleminha pequeno, né? Alguma coisa que está nos perturbando, nos chateando. E aí o fato de ficarmos focados nele faz aquela coisinha pequenininha se transformar num problemão, em algo grande que mexe com a gente, que perturba. Às vezes nós temos uma sensação desagradável. Sentimos até um mal-estar físico sem nenhum motivo aparente. Uma dor de cabeça, um enjoo. Tudo isso pode ser influência de um desencarnado que se aproximou de nós em desequilíbrio. Mas a nossa inconsciência não nos permite distinguir o que é nosso e o que não é. Claro que essas reações podem ser puramente de origem fisiológica. Não podemos sempre que tivermos alguma dor de cabeça ou mal-estar atribuirmos aos desencarnados, às influências, né? Mas também devemos pensar nisso, nessa possibilidade, principalmente quando não existe nenhuma razão concreta para nós nos sentirmos mal. Quantas vezes nós não entramos em algum ambiente e sentimos um mal-estar, vontade de ir embora, de não ficar naquele lugar? Ou, pelo contrário,
nós sentimos uma paz imensa, serenidade, bem-estar. Como, por exemplo, ao entrarmos num centro espírita, ao participarmos de uma palestra ou entrarmos numa igreja, né? Uma sensação gostosa, boa, de bem-estar. Tudo isso é a nossa mediunidade em ação, é a nossa percepção do mundo espiritual. E como eu disse anteriormente, alguns têm essa percepção, esse intercâmbio de uma forma mais ostensiva, né? Mais perceptível. Outros de uma forma menos intensa, mas todos nós temos. E aí, o simples fato, né, de nós sermos influenciados ou percebermos, consciente ou inconscientemente, um espírito, né, a influência de um espírito, significa que nós temos as condições necessárias para sermos intermediários dos espíritos, utilizando essa mediunidade da forma como Jesus nos propõe? Não. Essa é uma capacidade que se desenvolve através do estudo e do trabalho. Nós precisamos trabalhar muito a nossa reforma íntima. Estudar, nos autoconhecer, entender a mediunidade, para aí sim trabalhar com outro plano, de uma forma mais concreta, de uma forma mais responsável. A mediunidade, ela não é nenhuma arte, nenhuma habilidade. E por isso ela não pode ser profissionalizada, né? Nós não devemos utilizá-la para ganharmos o nosso pão, né? Ela só existe quando os espíritos desejam se comunicar. Se não houver esse desejo, não tem mediunidade. Nós podemos ter a aptidão, a percepção, né? Mas o exercício, ele só se torna possível se houver o outro lado da linha. Não existe comunicação se não existir os dois lados. É como falarmos ao telefone, né? Eu estou desse lado, tem que ter alguém do outro lado para eu poder me comunicar. E é assim que acontece com o plano espiritual. Então, nenhum médium pode garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, né, é como a gente querer dispor de uma coisa que a gente não tem, né? Afirmar que a gente vai conseguir aquele contato e enganar as pessoas, fazendo com que elas paguem por isso, é absurdo, né? Uma coisa totalmente errada, contrária àquilo que Jesus nos mostrou, nos pede. A mediunidade, ela é um dom gratuito que recebemos de Deus para sermos intérpretes dos espíritos, instruindo os homens, ensinando o caminho do bem, levando a fé. Allan Kardec fez isso. Estudou, usou a mediunidade para adquirir conhecimento e para transmitir, né? Quantos livros não foram escritos por Kardec? E a partir das suas obras nós podemos entender melhor a mediunidade. E assim, não seria uma profanação nós evocarmos por dinheiro seres que respeitamos? Ou até aqueles que nos são caros, como entes queridos já desencarnados? Não há dúvida de que nós podemos obter manifestações, né, do plano espiritual. Por quê? Porque existem espíritos levianos, mentirosos, espíritos que se encontram em planos inferiores e pouco escrupulosos, que atendem sempre a esses chamados e estão sempre prontos a responder ao que a gente pergunta, sem qualquer preocupação com a verdade.
Então é assim, se nós desejamos comunicações sérias, né, devemos primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para que nós consigamos uma boa comunicação, né, consigamos a boa vontade dos espíritos superiores, está na nossa humildade, no nosso devotamento, na abnegação, no mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade ela é uma coisa sagrada, que ela deve ser praticada segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de uma forma santa, religiosa. E se há uma espécie de mediunidade que requer ainda mais essa condição, é a mediunidade curadora. Jesus e seus apóstolos, eles eram pobres e eles nunca cobraram por suas curas. Tem uma historinha do irmão X, né, que conta um caso de que assim, uma turma de jovens desajustados fez um alvoroço e destruiu as lâmpadas de um recinto. E aí assim, as lâmpadas, elas foram destruídas, só que a energia que trazia luz para aquelas lâmpadas, ela continuava lá, né? Ela só não conseguia iluminar porque a lâmpada tinha sido destruída. E aí o irmão X, ele compara as lâmpadas aos médiuns e a energia elétrica à espiritualidade superior. Muitas vezes as lâmpadas se quebram ou se apagam, mas a bondade divina, ela nunca cessa, ela está sempre ali presente. E nessa posição como intermediário, o médium tem o sagrado dever de utilizar essa faculdade em proveito do próximo. Na verdade, é uma oportunidade que o médium recebe, pois tem a possibilidade direta de trabalhar ajudando, praticando a caridade. O médium, ele tem a responsabilidade com o próximo e a missão de evangelização, ela deve estar acima de qualquer interesse pessoal. Na verdade, essa é a nossa mensagem de hoje, né? Que é entender a mediunidade, entender como nós podemos utilizá-la para o bem, utilizá-la em favor do próximo, utilizá-la para propagarmos a fé, né? A fé em Deus nosso Pai, nesse Deus bom e justo, que oferece a todos nós as mesmas oportunidades. Então, que fique essa mensagem para todos nós e que nós tenhamos uma excelente semana, sempre abençoada pelo amor e a bondade de Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus.